Esse é um momento especial, Pai. Nós estamos juntos na sua casa para nessa noite ouvir mais uma palavra que nos encoraja. Ó Deus, somente crê. Somente crê, Senhor, tudo é possível para aqueles que creem. Aqui estão poucas pessoas, mas vieram nesta noite crendo que o Senhor mais uma vez vai nos abençoar. Mais uma vez o Senhor vai aceitar o nosso sacrifício diante de Ti. Ajuda, Senhor, a cada um. Abençoa, meu Pai, a leitura que nós vamos fazer nesta noite e a mensagem que será lida, que possa ajudar a cada um de nós, Pai. É no nome precioso de Jesus Cristo que pedimos, Pai. Cada espírito contrário à palavra do Senhor seja mais uma vez detido fora deste lugar, ó Pai. E que nós possamos ter uma noite maravilhosa na Sua presença. Ajuda a cada um. Fala com cada um de nós. Estou pronto, meu Deus, para te servir. Estou pronto para ouvir a Sua palavra. E me ajuda a cada um que irá ouvir, Senhor. Que nós sejamos cristãos verdadeiros. Que nós possamos estar de acordo com a Sua palavra, Pai. É o nosso desejo, Senhor. O mundo está caindo aos pedaços outra vez. Mas nós estamos com a Sua palavra. A Sua palavra tem sustentado a cada um de nós. E que nós possamos, meu Deus, estar seguro em Suas mãos, para que nós não venhamos tropeçar. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos sustente de pé, caminhando, ó Pai, olhando somente para Jesus, como o autor e consumador da nossa fé. No nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus por essa noite abençoada que Ele está concedendo a nós. Poucas pessoas, mas fazer o quê, né? Nós teremos a Santa Ceia do Senhor terça-feira, então nós vamos começar os louvores a partir das 19 horas, para que não venha terminar muito tarde. Mas nós vamos ler no livro de Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel 8, verso 4. Capítulo 8, verso 4 ao 10. E o versículo 19 e 20, a leitura que o nosso profeta usou para deixar essa grande mensagem para nós nessa noite. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Disseram-lhe: estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: ouve a voz do teu povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que eu tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Agora ouve a sua voz.
porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. Amém. Versos 19 e 20. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, para que sejamos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará, sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Amém. Assentai-vos, irmãos, que o Senhor Jesus possa ter misericórdia e compaixão de nós mais uma vez nessa noite. Amém? Glória a Jesus. O nosso profeta usou esta escritura e ele pregou a mensagem: porque sou contra religião organizada. Ele pregou no dia 11 de novembro de 1962 uma mensagem extremamente forte. Ele chegou a dizer: eu creio que todas as igrejas cristãs, todas as igrejas têm cristãos nelas. E eu certamente não falo contra os cristãos, e sim contra o sistema. O sistema que é organizado. Porém, a razão que eu tenho feito, o que tenho feito e dito, o que tenho dito, é devido à inspiração do Espírito Santo sobre a palavra. Então, o Espírito Santo estava inquieto e por isso ele deixou essa mensagem para nós através do nosso profeta. Amém? Então nós vamos ler uns parágrafos desta mensagem. Eu creio que antes das 10 horas nós estamos retornando aos nossos lares. Um cidadão, uma certa vez, ele questionou ou discutiu, mas o irmão Brana, sobre o inferno era eterno. Que o inferno era eterno. E ele disse que às vezes as coisas são ditas e certas igrejas que alguém tropeçam no que tem ensinado, ao contrário do que eles têm ouvido. Por exemplo, um homem me disse outro dia, ele é um amigo meu, disse o irmão Brano, e ele está sentado aqui agora. Quando você disse, irmão Brana, e com tanta fé que eu tenho em ti, ele tinha tanta fé no irmão Brana, como ele sendo um profeta de Deus, ele disse, quando você disse que não havia inferno eterno, eu quase caí do banco, porque ele estava crendo que o inferno era eterno. Eu quase caí do meu assento. E o profeta disse, certamente o homem está errado. Você nos deixou paralisado por um breve espaço de tempo. Então você disse, há somente uma vida eterna. Há
somente uma vida eterna, e essa vem de Deus. Amém? E essa é a que todos nós buscamos, a vida eterna. Não há nenhuma escritura que diz que há um inferno eterno, porque ele nunca teve princípio e nunca terá fim. Porque eterno nunca teve princípio e nunca terá fim. Eterno. Assim diz a Bíblia: o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Então, isto não é eterno. Houve um tempo quando ele não existia, e haverá um tempo quando não existirá novamente. Aleluia! Porém, lá eles podem ser castigados com fogo e enxofre, e o abismo de fogo por aeons, que significa um espaço incalculável de tempo. Porém, isso finalmente terminará, porque o inferno não é eterno. Se houvesse um inferno eterno, você teria que ter vida eterna para viver em um inferno eterno. E se houvesse um inferno eterno, você teria que ter vida eterna para viver nele. E se fosse eterno, isso sempre foi, e vocês sempre estiveram no inferno, e vocês sempre estarão no inferno, se ele fosse eterno. Então não há tal coisa. Vem? Vocês veem? Eterno nunca teve um princípio ou fim. E há somente uma forma de vida eterna, e essa está em Deus. Vem da palavra grega zoe, a qual significa a própria vida de Deus. E quando nós nascemos de novo do Espírito de Deus, nós nos tornamos eternos com Deus. Aleluia! Nós nos tornamos eternos com Deus, porque nós temos parte da sua vida em nós. Amém? Nós temos partes da sua vida que nos faz filhos e filhas de Deus. Então nós temos vida eterna. E a vida que está em nós, Deus irá ressuscitar o corpo com a vida no último dia. Porém, este é o Espírito de Deus que está em nós, que nos levantará. Que nos levantará, porque este é o Espírito de Cristo que estava em Cristo. Esse vivificará os nossos corpos e nos levantará também com Ele, para sentar-nos em glória e reinar com Ele. Aleluia! Nós vamos ao tema. Eu tenho estado através destes anos, e este tabernáculo tem permanecido, embora eu fosse ordenado em uma igreja missionária batista pelo Dr. Roy Davis, cerca de 33 anos atrás, aqui em Jeffersonville. Agora eu desde então estive na organização. Ele, o irmão Brandon, esteve na organização apenas um curto tempo, por meses, até que algo surgiu na igreja que não era escriturístico. E eu disse a ele que eu não poderia fazer isso, que era ordenar mulheres pregadoras. Eu não poderia fazer isso, e assim me pediu que eu fizesse, ou se não, e eu optei pelo se não. Assim que essa era uma coisa que eu acreditava, que isto é a palavra de Deus. E eu disse para o homem, o qual era um mestre professor: se você me mostrar isso na palavra de Deus, porém isto era, ele disse, esse é
o nosso ensino e não a palavra. O profeta disse: mas eu quero isso tirado da palavra. Vem da palavra de Deus. Não porque eu pertenço a uma organização, e não é porque não pertenço a uma organização que eu tenho estado contra ela. Porque eu sou grato aos meus irmãos a quem estou falando hoje. E eu tenho convites. O profeta disse: eu creio que quase todas as denominações convidavam, especialmente o grupo do Evangelho Completo. Ele sempre pregava para essa determinada igreja. No grupo do Evangelho Completo e até mesmo em muitas outras igrejas, eu tenho sido chamado a vir para seu companheirismo e unir-me a eles. Porém, eu tenho permanecido independente, porque essa influência que eu tenho, eu não desejo colocar sobre nenhum grupo de pessoas. Eu desejo colocar o que Deus tem dado, uma oração pelos enfermos, para serem beneficiados todos os filhos de Deus em cada organização. Ele nunca tem me pedido para não orar por alguém por pertencer a tal e tal. Deus julga o coração do homem. Deus julga o coração do homem. A razão que não tenho pertencido a elas e tenho falado contra é primeiramente porque eu não creio que a organização do cristianismo é escriturístico. Eu creio que não é escriturístico. Isso é o que eu tratarei esta noite. Me esforçarei pela graça de Deus para provar a vocês que isso não é escriturístico. Não é ortodoxo ter alguma organização. Em primeiro lugar, nós chamamos isso de religião. Quem formou a primeira religião foi Adão. Religião significa cobertura. Significa por cobrir alguma coisa. E Adão teve uma. Mas certamente ele mesmo a fez de folhas de figueira. E isto não funcionou. Ele fez sua própria teoria e tentou fazer uma via de escape para encontrar salvação em algo que ele mesmo tinha feito. E Deus rejeitou isso desde Adão até a criação da última organização. Deus rejeitou e Deus rejeitará quantas forem formadas. Não estão nos planos de Deus. Amém? Amém, Jesus. Nenhuma estão nos planos de Deus. Nunca teve, e pela graça de Deus vamos provar isto hoje pela Bíblia. Religião é uma cobertura. Adão, ele mesmo fez uma cobertura de folha de figueira. Ele mesmo fez isso para tentar fazer algo para si mesmo. Mas Deus queria morte e não religião. Deus queria morte, uma expiação. Agora, há uma real e vasta diferença entre religião e salvação. Vamos ver. Religião e salvação. A religião é uma cobertura e salvação é um nascimento. Um dom de Deus. Salvação é um nascimento, um dom de Deus. É um nascimento, um dom de Deus. Isso não pode ser alcançado por qualquer homem ou grupo de homens. Isto é, o indivíduo a quem Deus traz esse dom. Aleluia! E esses dons de vida
eterna foram ordenados por Deus para cada indivíduo. Aleluia! Para cada indivíduo, ainda antes de tivéssemos um mundo. De acordo com as Escrituras, a Bíblia diz em Apocalipse que o anticristo que viria sobre a terra enganaria todos os habitantes da terra. Todos, mas tem uma vírgula, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ele só enganaria e enganará aqueles que os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Amém? Então, vamos fazer por onde o nosso nome não ser riscado do livro da vida. Não podemos brincar. Deus, pela sua presciência, viu quem viria e quem não viria. Cristo desceu para fazer um caminho para aqueles que viriam. E ainda bem que nós encontramos o caminho. Graças a Deus. Se Ele é Deus, o absoluto, Ele tem que ser infinito. E se Ele é infinito, Ele não pode ser infinito sem ser onipotente. Ele não pode ser onipotente sem ser onipresente. Ele não pode ser onipresente sem ser onisciente. Aleluia! Vejam vocês que tudo isso faz Ele Deus. Então Ele conhecia o fim desde o princípio. Ele sabia quem viria e quem não viria. Glória a Deus. E Ele sabia que havia muitos que viriam, assim que Ele enviou Cristo para fazer uma expiação por aqueles que haviam de vir. Nada que façamos por ter algo a ver com isso. Jesus disse: todos que o Pai me tem dado, tempo passado, virá a mim. Amém? E nenhum homem virá, a menos que o Pai o traga. Tudo isso no prévio conhecimento de Deus. Aí o irmão Branham diz: você diz, irmão Branham, eu estou dentro? Uma pergunta: eu estou dentro? Ele diz: eu não sei. Estou esperando que eu esteja. Então você esteja esperando que você esteja dentro também. Ocupemos-nos com nossa própria salvação com temor e tremor. Agora a igreja está predestinada para encontrar-se com Deus sem mancha ou ruga. Agora, se nós estamos nessa igreja, nós estamos predestinados com essa igreja. Agora examine-se pela palavra. Você pode verificar quão longe estamos. O cristianismo organizacional nunca pode dar essa esperança para você, mas a palavra de Deus pode. Glória a Jesus. Não, alguns deles dizem, você vem e confessa que Jesus é o Cristo e se batiza na igreja. O diabo faz a mesma coisa. Ele mesmo crê que Jesus é o Cristo e treme. Ele crê que há um só Deus. As denominações creem que há três. Então o diabo é mais crente do que as organizações. Deus nunca ordenou em nenhum lugar nas Escrituras para que alguma vez houvesse uma organização. Não há nenhum lugar na Bíblia para isso. Adão começou uma e falhou.
Nimrod tentou fazer uma organização. Se você é um historiador e você conhece a história de Babilônia, leia as duas Babilônias. Você encontrará uma enorme luz que Nimrod, este homem do pecado, tomou Babilônia e todas as suas pequenas igrejas irmãs. Irmãs, eu pensei que eram adversárias de Babilônia, mas são irmãs. Ou lugares ao redor, o qual era um tipo desse cristianismo apóstata dos últimos dias, e fez um enorme lugar, e todo o resto deles brincaram, pagaram tributos a isto, e ali construíram aquela torre e tentaram organizar os homens juntos, porém falhou. Falhou porque eles queriam governar. Coré, em Números 16, verso 1, o irmão Branco diz: se vocês desejarem ler, Coré tentou a mesmíssima coisa. Números 16, verso 1. Ele conseguiu juntar todos os levitas, ele conseguiu algumas das celebridades, homens de posição elevada, grandes homens santos. Ele e Datã conseguiram juntar-se e disseram: isto não está certo, que um homem só, que um homem procure estar sobre todos nós. E então juntos trataram de começar uma organização. E eles vieram diante de Moisés e Arão, cujo Deus tinha escolhido para o trabalho, e disseram a eles que eles tinham posto muito sobre si mesmos, e que toda a congregação era santa, e eles tinham direito, na multidão de conselhos, à segurança. Claro, eles dizem, isso não se aplica ao cristianismo. Isso é na guerra. O irmão Branco disse aqui no parágrafo 40, vocês podem tomar uma escritura e dizer, Judas foi e se enforcou, e vai e faça o mesmo, porque ele fez isso. Se vocês quiserem, porém, isso não faz que seja correto. Deus tinha escolhido Moisés e Arão, e esta era a mensagem do dia. E não importava quão bom parecia ser o outro lado, isto era contrário ao pensamento de Deus. E temos que deixar o pensamento de Deus ser o meu e o seu pensamento. Amém? Amém? Glória a Deus! Nada que nós pensamos, e sim o que Ele pensa por nós. Aleluia! Deixe a mente que estava em Cristo está em vós. E esta Bíblia revela a mente de Cristo. E todo o livro da revelação, chamado Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo. Amém? E podemos ver como Ele condena a coisa, como Ele leva para um lado. E nós chegaremos a isso em alguns instantes. Coré, eu creio que ele era sincero em seu ato, como temos muitas pessoas sinceras nas organizações. Não tinha a intenção de errar. Eu creio que foi a ignorância do homem que não viu a mão de Deus movendo-se e não conhecia as Escrituras. Essa é a razão que o levou ao arrazoamento. Isso é apenas cerca de 90% dos problemas hoje, é que nós tentamos injetar nossos pensamentos no programa de Deus. E não devemos pensar em nada. Ele pensa por nós. Aleluia! Nós devemos render os nossos pensamentos à sua vontade. Vocês entendem agora? Coré, com suas intenções, foi ao redor com uma falsa doutrina, falando para esses irmãos e mostrando-lhes através da razão que Deus não tinha abençoado apenas a Moisés, o profeta,
o mensageiro que tinha abençoado somente ele, mas toda a congregação era santa. Toda a congregação tem direito de fazer isso, e toda a congregação tem direito de fazer aquilo. E assim eles conseguiram bons homens, levitas. Essa é a escolha de Deus, o que seria chamado hoje os ministros. Levitas eram os ministros do templo. Moisés não os chamou para si, e aqui ele nunca foi a isso irreverentemente. Ele disse a eles: tomem incensários e coloquem fogo santo nisto, e coloquem incenso na parte de cima dele, e mova este incenso santo, o que era o mandamento de Deus. E eles vieram para formar um grupo de homens para controlar a igreja, onde Deus tinha ordenado um homem para fazer. Quando eles fizeram isso, Moisés caiu sobre a sua face, porque sabia que Deus o tinha comissionado para essa obra. E Deus disse: faça que tragam seus incensários aqui diante do tabernáculo. E assim que eles começaram a mover seus incensários, cheios de fogo, e o incenso ardendo, Deus disse para Moisés e Arão: separa-te deles, sai do meio deles, porque depois ele os chamou de pecadores incrédulos. E pecado é incredulidade na palavra de Deus. Você rouba porque não crê, você mente porque não crê, você comete adultério porque não crê. Se você fosse um crente, você não faria isso. Há somente duas vias: fé ou incredulidade. Você é controlado por um ou por outro. Mas agora Deus, no princípio, Ele era o Verbo, e Ele foi feito carne e habitou entre nós. Ele era a palavra. Amém? Ele era a palavra e Ele é a palavra. E quando Deus habita em você, isto é a palavra de Deus habitando em você. Amém? Aleluia! Quando você pode pontuar tudo que Ele diz com um amém, isso é Deus habitando em você. Graças a Deus. Aleluia! Estes homens inocentes com incensário em suas mãos, fogo santo em suas mãos, Deus abriu a terra e os engoliu, e os separou de Moisés, porque Moisés separou-os deles. E Moisés advertiu a congregação: não se engane com esse tipo de grupo, fiquem longe deles. Números 16, versos 16, 17 e 18. Separem-se destes pecadores incrédulos, saiam do meio deles, pois eles estão se dirigindo para a destruição, e tudo que eles têm. E quando eles, a terra abriu e caíram esses homens segurando este fogo santo. Homens inocentes enganados pelo homem. Que coisa! Homens inocentes enganados pelo homem. 49, parágrafo diz: o mesmo hoje há muitos homens inocentes caindo nas armadilhas das tradições, mantendo a palavra santa em suas mãos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é santa. Amém? Então é homens inocentes caindo nas armadilhas das tradições, mantendo a palavra santa em suas mãos, e supostamente estão pregando disto. Eu vi uma expressão na face de um ministro neste momento. Um ministro metodista, era um ministro metodista até a noite de domingo passado. E quando ele olhou, eu suponho que isso significa muito para você, irmão: estar fora. Segurando o incensário, fogo queimando e suave cheiro diante de Deus. E essas mãos segurando isso, contudo, pereceram
com o incensário em suas mãos, porque eles estavam tentando fazer algo em sinceridade, no entanto, contra a palavra de Deus. Tentando fazer uma organização, disse: você tomou muito sobre si mesmo. Quem é você para dizer que tem toda a palavra de Deus? Eles falharam em ver que Moisés era o mensageiro daquela hora. E eles estão falhando hoje em ver que nós temos uma mensagem profética. Estão falhando em ver que nós temos um mensageiro. Amém? Amém. Este mensageiro, Apocalipse 10 e 7, Malaquias 4, 5 e 6, não é só meu e seu, não. Ele é mensageiro para todas, queiram ou não. É a mensagem da hora em que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Veja, ele tinha o assim diz o Senhor. Não havia ninguém na terra como Moisés. Ele tinha mensagem e as pessoas falharam em ver isso. Moisés estava exatamente com o assim diz o Senhor, com certeza. Agora nós encontramos a mesma coisa hoje. Homens bons, grandes homens, preciosos homens, tentando pregar a palavra de Deus em suas mãos, através de alguma tradição manufaturada pelo homem, cortando aqui, cortando aqui embaixo e fazendo isso. Venha, una-se à igreja e mude seu companheirismo, e espiritualmente morre com essa palavra em suas mãos. Eles não puderam crer no mensageiro de Deus ou em sua mensagem para aquele dia. Eles não podiam entender porque um grande Deus não podia trabalhar com um grupo inteiro de pessoas e colocar tudo sobre um só homem. Com quantos deles tenho falado hoje em dia? O que faremos, irmão Brana? Nós sabemos que você está certo. 1962. O que faremos, irmão Brana? Sabemos que você está certo. Porém, o que faremos? A organização irá colocar-nos para fora. Não teremos outro lugar para ir. O profeta disse: eu sinto pena deles. Porém, há um lugar. Há um lugar para ir. Nós morreríamos de fome. Olha, isso é exatamente sobre as mesmas bases que eles rejeitaram a Moisés, rejeitaram a Jesus. Eles estavam tão envolvidos em suas denominações e ministros santos e edifícios sagrados, santas igrejas e templos sagrados. Eles falharam em ver Deus em seu templo humano. Tu sendo Deus. Veja, eles estavam tão envolvidos com isso, esses homens estavam tão seguros que homem faz a si mesmo. Datã e os demais estavam certos. Nimrod estava tão certo que ele poderia fazer algo que colocaria as pessoas acima da ira de Deus. Adão estava certo que ele cobrisse sua nudez. Deus não poderia ver a sua nudez. Você não pode fazer. Deus tem que cobri-lo. Vê? O programa de Deus cobre isso, não os seus. Os seus só atrapalham Deus. É sempre assim. Eles não conseguem ver Jesus em seu templo, Deus manifestado em carne. Olha aqui a expressão do irmão Brana, parágrafo 57. Hoje em dia isso me faz sentir mal, quando vejo que as palavras da Bíblia têm sido cortadas por tradições e pessoas com corações honestos que estão de pé lá e ouvem
porém não se atrevem a tomar uma atitude, porque suas tradições os ensinam diferente. Lavar os vasos e as panelas. Então, irmão, vá em frente. Porém, para nós, para mim e minha casa, tomaremos Cristo, a palavra. Aleluia! Glória a Jesus! Foi o que aconteceu com Nicodemos, um mestre principal de uma grande denominação chamada Sinédrio. Se ajuntaram e eles criaram suas tradições a dos fariseus e saduceus. Então eles tinham suas denominações, as suas diferenças. Este homem era um mestre, um dos principais deste grande sinédrio, um maravilhoso homem do ensino. Ele conhecia as Escrituras muito bem, ele era um mestre. Ele pensava, ele conhecia pela sua tradição. Não disse Jesus: vós tende pela vossa tradição invalidados os mandamentos de Deus. Por causa de suas tradições, colocando sua própria interpretação sobre a palavra, uma coisa que nós não devemos fazer nunca é colocar as nossas interpretações sobre a palavra do Senhor. Colocando sua própria interpretação sobre a palavra, em vez de deixá-la em paz com o que ela diz. Eles dizem: isso não significa isso. Notaram? Essa é a mesma voz que o diabo usou com Eva para começar a primeira organização. Seguramente isto seria desta maneira. Deus não faria isso, Eva, você sabe. Isto é a mesma coisa. Isto é a mesma coisa hoje em dia. Agora nós observamos que este principal veio a Jesus. Esse principal, quem? Nicodemos. Nicodemos veio a Jesus. A primeira coisa, ele veio à procura de vida eterna. Ele veio à procura de salvação. Contudo, um homem de sua posição, um mestre ele era. Porém, um mestre em Israel veio a um homem que não tinha nenhum registro de que ele estivesse um dia na escola. Um ancião, velho pregador sábio, era Nicodemos, veio a um jovem carpinteiro. Aleluia! Veio a um jovem carpinteiro fazer o que ele veio? A um jovem carpinteiro, ele era aristocrata, homem rico, veio a um mendigo que não tinha um lugar para recostar sua cabeça, para perguntar-lhe o caminho da salvação e vida. Em primeiro lugar, os daquele sinédrio assim confessou Nicodemos, que eles haviam visto algo em Jesus, que outros homens de sua organização não tinham. Eles viram que havia algo nele, porque ele disse: Rabi, olha, Rabi, sabemos que tu és mestre, enviado de Deus, porque nenhum homem poderia fazer estas coisas que tu fazes, a menos que Deus seja com ele. Nós sabemos disso. Notamos que Jesus era manifestação de Deus. Nenhum homem pode fazer estas coisas a menos que Deus esteja com ele. Glória a Deus, aleluia. Eles sabiam que havia algo diferente naquele homem, porque ele era a luz do dia, ele era a testemunha de Deus. Graças a Deus. Mas, porém, a mesma
coisa em Moisés, a mesma coisa que Nicodemos viu em Jesus. Ele era a testemunha divina de Deus para aquele dia. Para o poder de Deus, Coré e seu grupo viram o mesmo em Moisés. E eles entenderam que isso não poderia ser Moisés. Moisés não poderia abrir o mar vermelho. Moisés não poderia enviar pragas sobre a terra. Isso era Deus em Moisés. Porque Deus representou a si mesmo em uma testemunha ou uma luz do dia. E eles falharam em ver isso. Isso é para o que a organização é boa. Trazer todo o refúgio que há e chamam isso de cristianismo. Envia um homem para a escola que não conhece mais sobre Deus do que um hotentote saberia sobre uma noite egípcia. Enviam-lhe ali e dão-lhe uma educação e lhe ensinam psicologia e dão-lhe um PhD, um grau de doutorado ou bacharelado em letras ou alguma outra coisa assim. E enviam-lhe para pregar o Evangelho, mas nem sequer tem sido salvo. Que até mesmo negará o nascimento virginal e a ressurreição, negará a cura divina, negará o poder de Deus, negará os princípios pelos quais Jesus morreu, negará que Marcos 16 é inspirado, negará Atos 2,38, negará que todo o resto das Escrituras são inspiradas e tentará tomar uma tradição do homem da qual não conhece e insiste. Não conhece e insiste com isso, dizendo que é a verdade. Quando você diz a verdade e mostra-lhe a verdade, eles ficam envergonhados de mover-se por causa do grupo que eles estão associados. Essa é a maneira com as pessoas hoje em dia. Esse é o problema com o cristianismo. Temos muitas imitações falsas. E nosso povo pentecostal, desculpe-me a expressão, disse o irmão Branco, cheio de coisas nocivas, comparações carnais. Deixe Deus levantar o homem e dar-lhe algo, e todo mundo nos países tratarão de imitar essa pessoa. Não percebem que vocês estão matando o seu próprio time? Quando vocês estão jogando futebol, e a graça, como Paulo diz, corramos com paciência a carreira que está proposta. O homem que está com a bola, não tente tirar isso de suas mãos, trate de protegê-lo, mas ao invés disso, porque ele não pertence à sua organização, você tenta tirar dele algum homem que é tão desajeitado. Ele não poderia, ele tropeçaria com as flores sobre o tapete e então procurar tirá-la de você. Isso é certo. Agora, falando espiritualmente, eu quero dizer, desculpe-me. Bem, ele vai tropeçar sobre uma pequena e velha coisa, como Atos 2,38. Ele certamente cairá e ele tropeçará em Marcos 16. Então, como ele vai cair? Como ele não cairá? Vê? Uma das principais lições de Cristo e a mesma coisa que foi discutida no concílio de Niceia. Eles ainda tropeçam com isso depois de todos estes anos. Tentando, Coré estava procurando fazer uma organização para entrar e Nicodemos tinha estado em uma, tratando de conseguir sair. Coré estava querendo entrar numa e Nicodemos tinha acabado de sair de uma.
Nicodemos foi aceito e saiu. Coré pereceu nela em seu esforço. Ele pereceu em seu próprio esforço. Oh, meu Deus! Saiba que Cristo era enviado de Deus. Assim disseram Nicodemos. Aqui no 3º capítulo confessou isso. Rabi, nós sabemos que tu és o mestre enviado de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, a menos que Deus seja com ele. E o mesmo grupo, por causa de sua organização, chama de Belzebu. Por causa de seu poder para expulsar demônios, ele disse, ele engana o nosso povo através de sua doutrina. Isto é a mesma coisa, enganando o quê? Jesus disse, eu só faço o que agrada ao Pai. Eu guardo apenas a palavra de Deus, porque ele era a verdade. Ele não podia fazer nada mais que a palavra. Glória a Jesus. Nicodemos sabia muito bem que ele conhecia acerca da vida, porém nunca soube que ele era vida eterna. E que esse homem era o homem com o qual ele estava falando. O mensageiro, a luz do dia, a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Ele foi enviado para os seus e os seus não o receberam. É o que estão fazendo até hoje. Porque eles estavam tão organizados, estabelecidos, com lavagem de jarros e panelas e tradições, que eles falharam em ver a palavra feito carne. Isso tem se repetido novamente. A história se repete frequentemente. Nicodemos não sabia que ele era a vida. Isso é o que é hoje. Assim que muitas pessoas tentam de fazer de Jesus um grande mestre, eles até mesmo tentam dizer que ele era um profeta, porém, quando você tenta dizer que ele era Deus, isso é demais, vê? Porém, ele era Deus, e ele é Deus, e ele sempre será Deus. Amém? Graças a Deus, ele nunca vai deixar de ser Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que está nos guardando e nos protegendo de esta coisa tão terrível que está se alastrando no mundo hoje, chamada religião, chamada denominação. Graças a Deus, porque nós temos ouvido a voz de Deus através da mensagem do mensageiro. Quando a cura divina foi pela primeira vez representada, todos tinham um sentimento em suas mãos e podiam sentir o cheiro das enfermidades. Oh meu Deus, por quê? Eles tiveram que fazer isso. Suas organizações estavam atrás na corrida. Você tem suas organizações na frente do plano de Deus. Vocês pensam que é isso? Porém, Deus tem sua igreja seguindo simplesmente da mesma maneira. O corpo místico. Vocês não se unem a isso. Vocês nascem nele. Aleluia! Sábios na sabedoria do mundo, porém mortos no plano de Deus. Disse o profeta. Diga-me então, você pode dizer-lhes e provar-lhes que estão errados pela palavra de Deus e pela promessa, e ainda assim eles não verão isto. Eu posso me assentar e tomar a palavra e mostrar-lhes que a denominação está errada. Eu posso mostrar-lhes que os credos que vocês têm hoje estão errados. Estes credos da igreja, mostre-me que está errado. E eles dirão, bem, nós fomos ensinados a crer nisto. Bem, na minha opinião, isto é bucha. Se vocês sabem do que estou falando, bucha de canhão, isto é certo. Eles não podem ver. Jesus disse, não podem ver
não podem ver para que venham a mim e tenham vida. Nós vimos, nós ouvimos, nós cremos, nós recebemos e nós temos vida. Amém? Agora viva a vida que Deus te deu. Deus não a deu para você brincar com ela. Deus deu esta vida a você para você zelar, porque um dia Ele vai requerer de volta. Amém? Amém. Que o Senhor Jesus possa nos guardar, nos proteger e dar força a nós, para que possamos continuar caminhando e estejamos terça-feira à noite juntos para nós participar da mesa do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Eu creio que para nós que temos procurado fazer e dar o melhor para Deus, será uma vitória e será um privilégio fazermos veredas à mesa do Senhor mais uma vez. Amém, Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Querido Deus, te louvamos, Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado. Agora nos guarda, nos proteja, leva nós ao retorno dos nossos lares, Pai. Guarda este lugar, Senhor, leva cada irmão protegido em tuas mãos, que nós possamos estar fortes, corajosos. Amém, Jesus. Terça-feira à noite na tua casa, meu Deus, para te adorar em espírito e em verdade e fazer veredas à mesa do Senhor mais uma vez. Abençoa o nosso pastor que está ministrando a Santa Ceia do Senhor nesta noite, lá, Senhor, em João Alfredo, que os irmãos possam ser ajudados, os irmãos possam ser abençoados. Ó Pai, que eles possam fazer veredas à mesa do Senhor com reverência. Não venham brincando, Senhor, não venham de qualquer jeito. Meu Deus, tenha misericórdia do teu povo. Aqueles, ó Pai, que se chamam pelo nome do Senhor. Ó meu Deus, é o nosso desejo sempre estar a sua palavra, estar dando ouvido aos conselhos que o nosso profeta tem deixado para nós. Nos guarda, Senhor, destes espíritos mundanos, ó Pai, que têm travado, Senhor, a humanidade. Tem sido, ó Pai, presos, ó Pai, para não, meu Deus, se render à sua palavra. Pai, tenha misericórdia, meu Deus. Esta mensagem está chamando os eleitos. Esta mensagem está chamando o povo escolhido, ó Pai. Aqueles que foram comprados, lavados e redimidos, ó Pai, com o seu sangue. Meu Deus, desperta a tua noiva, meu Deus. Desperta essas pessoas que estão presas, ó Pai, num laço denominacional. Estão presas numa organização, Senhor, que o Senhor está batendo fora, que o Senhor está desejando entrar, mas eles não deixam, Senhor, a sua palavra entrar, porque estão organizados, estão presos pelo sistema, ó Pai, do homem, mas que a palavra do Senhor possa entrar e encontrar com essa pessoa que deseja ser liberta